Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro. Como sempre, muita luz, muita paz, muita alegria envolvendo o seu coração para inspirar o seu dia de uma maneira muito especial. Até onde vai o nosso limite? Até onde, meus amigos, nós somos capazes de superar limites que aparentemente a gente carrega do ponto de vista físico ou mesmo mental e ir além de onde jamais a gente imaginou que a gente pudesse ir? Olha, para responder essa pergunta, nós vamos buscar na história inúmeros casos de pessoas extraordinárias, pessoas incríveis que deixaram sua marca, na história da humanidade exatamente por terem superado vários desses limites. A lista é enorme. A gente podia começar aqui falando de Helen Keller, a grande Helen Keller, que foi a responsável, por chamar a atenção do mundo todo para a sua capacidade extraordinária de superação. Vale lembrar que Keller era cega, surda e muda. Essa americana que teve o auxílio da Annie Sullivan, a sua professora, ela viajou o mundo todo, se tornou escritora, famosa. Imagina só, uma escritora cega, surda e muda. Ganhou, a medalha Cruzeiro do Sul, que ela teve aqui no Brasil, a maior homenagem que um estrangeiro pode receber em nossas terras nacionais pela sua capacidade única e o registro que ela deixou para a humanidade. Simplesmente incrível. Ludwig van Beethoven, nosso amado Beethoven, que acho que a maioria já deve ter ouvido falar, ele era surdo. Na realidade, assim, ele começou a desenvolver a surdez depois de um determinado ponto da sua vida e tinha tudo para ter desistido do seu sonho, mas continuou firme, sem desistir e se transformou num dos maiores gênios que a música já viu. Quer mais? Tem muito mais. O que nós vamos falar de Antônio Francisco de Lisboa, o famoso Aleijadinho, que nas terras mineiras acabou passando para a história como um dos maiores escultores de todos os tempos, inclusive do ponto de vista espiritual para muitos, a reencarnação de Michelangelo. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. O fato é que era alguém com deficiências físicas ou portador de algum tipo de deficiência física e ainda assim isso não o intimidou. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Tony Melendez. O Tony Melendez, ele um músico, da Guatemala, que foi morar nos Estados Unidos e ficou famoso no mundo todo quando ele tocou, apenas com os pés, uma música maravilhosa, no violão, quando o Papa João Paulo II foi fazer uma visita aos americanos. E aquilo emocionou o Papa. Tem vários vídeos do Tony Melendez tocando com os pés. Ele que teve talidomida na infância, e acabou perdendo os braços e teve outras dificuldades, não deixou de ter uma vida normal. E assim por diante. John Nash, o matemático, inclusive tem até um filme sobre ele, que apesar de ter esquizofrenia, foi prêmio Nobel. Olha que coisa incrível, hein, de matemática. Então, meus amigos, a lista é infindável. Meu ponto aqui na Pílula do Amado Evangelho de hoje é o seguinte: por que a gente se deixa envolver pelos nossos limites? A resposta é simples: medo de tentar. Quando nós temos o medo de errar, quando a gente começa a criar na nossa cabeça as ideias que a gente infelizmente não pode ir além porque nós temos limites, aí sim você começa a ficar limitado. O que te limita não são as dificuldades físicas, a falta de dinheiro, o lugar onde você nasceu. Não, o que te limita é o que está na sua cabeça. O que nos limita é a nossa falta de fé. O que nos limita, gente, é a nossa falta de esperança. O que nos limita é a falta de motivação. Então, se você quer aprender a ir além dos seus limites, aceite Deus em você. Nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida, baseado na história da humanidade. Olha que eu só comecei, porque o tempo é curtinho, a ir além de onde você imaginou que você poderia ir. Gente, quando nós temos amor no coração, é incrível a capacidade que nós temos de fazer coisas extraordinárias. Vamos falar de Chico Xavier? Gente, Chico estudou até a quarta série. Para muitas pessoas na matéria era um semi-analfabeto. Chico ele trouxe a lume, ele publicou mais de 400 obras psicografadas enquanto estava encarnado. Esse número hoje está em quase 500, somando as obras póstumas. É incrível, foi incrível a capacidade mediúnica de Chico Xavier, nunca visto no planeta Terra. E aí, como é que você explica isso? Indo além dos limites em que todo mundo julgava impossível ir.
Então, meus amigos queridos, não há limites até que você diga que eles existem. Ou, ainda que eles existam do ponto de vista externo, internamente nunca se deixe limitar. Na realidade, minha abordagem aqui não é nenhuma palestra motivacional, vamos deixar isso muito claro. Nós falamos sempre dentro do prisma da imortalidade da alma, sabendo que nós somos eternos, que Deus nos cria, que as reencarnações existem sim e que estamos crescendo espiritualmente a cada momento que passa. E que o objetivo central, gente, é o amadurecimento espiritual do nosso ser, entende? Nosso objetivo não é fazer coisas incríveis para sermos elogiados pelas outras pessoas, não é nada disso. Nosso objetivo é sermos melhores a cada dia do que nós fomos ontem. A minha referência não é você, sou eu, o meu eu de ontem. A sua referência a ser superada não é a outra pessoa, é o seu eu de ontem. Isso falando em relação a ontem, né? O de amanhã é o nosso eu de hoje e assim por diante. Então vamos caminhar com consciência, superando os nossos limites internos dia após dia. Sabe, amanhã eu quero acordar e sentir que eu sou uma pessoa mais generosa do que eu fui hoje. Eu quero acordar amanhã descobrindo que eu ultrapassei o limite do egoísmo que eu tinha hoje. Eu quero acordar amanhã sabendo que eu estou muito mais otimista do que hoje. Acordar amanhã sentindo que a minha fé aumentou muito mais do que de hoje. E depois de amanhã que isso se repita também. E depois, e depois, e depois. Nós vamos superando os limites da nossa alma, que na realidade foram determinados pelo nosso livre-arbítrio e que ao mesmo tempo podem ser expandidos se a gente souber utilizá-lo também. Resumo dessa história toda, né, pessoal? Você pode ser quem você deseja. Isso é um presente que Deus nos oferece, né? Os limites são muito mais ideias pré-concebidas que a gente tem ao nosso redor do que a gente imagina. Então, assim, o assunto é longo, o espaço da pílula é curtinho. Existem limites físicos, limitações em que a gente pode ir, não pode ultrapassar? Claro que a vida naturalmente coloca algumas provas e experiências que não podem ser transpostas por enquanto. Entretanto, ainda assim, em situações como essa, você pode procurar a melhor forma de lidar. Voltando de novo na Helen Keller, ela não deixou de ser cega, surda e muda, né? Isso foi uma prova que ela passou nessa existência, mas ela escolheu como ela ia lidar com esse limite. O grande Machado de Assis tinha epilepsia, um dos maiores escritores brasileiros. Ele não deixou de ser epilético, mas em contrapartida foi um grande escritor. O meu ponto aqui é que a gente pode encontrar equilíbrio espiritual junto com a transcendência dessas limitações eventuais que a gente tenha. De repente a pessoa fala, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Eu cresci sem referência. Eu tenho problemas físicos. Eu tenho falta de dinheiro. Eu moro numa cidade que não é a que eu gostaria. Quer dizer, a gente vai vendo limites externos, externos. Mas a nossa fé nos coloca em contato, gente, com a nossa potencialidade interna de fazer as coisas acontecerem, de receber a intuição da espiritualidade superior e de caminhar rumo a Deus, entende? Com muita alegria. Então não deixe as dificuldades impedirem você de fazer aquilo que você sente que pode e deve ser feito para você ser um ser humano melhor a cada dia. Mais importante até, vamos deixar isso bem claro, né? Do que ultrapassar limites físicos ou materiais, é rompermos com os nossos limites morais, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, nos iluminando cada vez mais e compartilhando essa luz com o mundo ao nosso redor. E aí? Está disposta, está disposto a trabalhar o rompimento desses limites? Largar o pessimismo para lá? E ser uma pessoa mais feliz? Então, vamos dar o nosso próximo passo agora, assim que você terminar de ouvir a pílula, tá bom? Que Deus te abençoe e te inspire. Excelente dia para você, como sempre. Muito, muito, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Daqui a pouquinho te espero lá no Instagram, hein? Com mais um vídeo novo para a gente refletir sobre como superar os nossos limites. Fiquem todos com Deus, com muita luz e até breve, até muito, muito breve.